Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como escolher o suplemento de proteína. Aqui eu vou utilizar como exemplo um whey protein, mas esse exemplo também vai servir para quem quer escolher uma proteína vegetal, como é o caso da soja, da proteína de ervilha ou da proteína de arroz. O que a gente sempre vai olhar primeiro no nosso suplemento de proteína? Então aqui, como vocês podem acompanhar, a gente tem uma medida, uma porção que normalmente é estabelecida pelo fabricante, mas a gente sempre tem que cuidar se essa medida é de 30, se é de 60 ou é de 100 gramas do produto. Por quê? Porque normalmente o que nos interessa aqui é justamente a quantidade de proteínas que a gente vai utilizar. Por exemplo, esse whey protein, ele tem em 30 gramas do produto, ou seja, 30 gramas de whey protein, eu tenho 26 gramas,3 de proteína, ok? O que é o adequado de proteína? Em pessoas jovens, o que os estudos científicos mostram é que 20 gramas de proteína já é o suficiente para manter o estímulo de síntese de proteína do músculo. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, esse estímulo para a síntese de proteínas no músculo é muito importante tanto para a recuperação quanto para o ganho de massa muscular. Então, como o que nos interessa encontrar no suplemento é justamente a proteína, a gente tem que ter então pelo menos 20 gramas de proteína na dose do suplemento, ou seja, em 30 gramas aqui eu tenho mais de 20 gramas de proteína, então esse suplemento é interessante para quem busca tanto a manutenção da massa muscular, a recuperação ou o aumento de massa muscular também. Cuidados que a gente tem que ter sempre em relação à porção do fabricante. Muita gente acha que acaba utilizando como referência somente a dose final de proteína. Então tem pessoas que encontram, esse suplemento tem 50 gramas de proteína e o da marca concorrente tem só 30 gramas. Aí que mora o perigo. Normalmente as pessoas pulam essa análise da porção. Então pode ser muito bem que aquele suplemento está utilizando 100 gramas do produto e tenha 50 gramas de proteína. Então já não é tão interessante. A gente tem que ficar de olho nesses detalhes na hora de analisar. Outra coisa, como eu comentei, 20 gramas já é o suficiente, 20 gramas de proteína são suficientes para gerar aquele estímulo de síntese de proteína no músculo. Não adianta colocar mais do que 30 gramas de proteína, então por isso que a gente também tem que ficar de olho na dose. Muitas pessoas utilizam aquele medidor, o famoso scoop, 2, 3 de uma vez só no pós-treino ou 2, 3 numa só refeição. Basicamente esse excesso de proteínas vai ser excretado, então a gente tem que sempre trabalhar com a dose que funciona, que é de 20 a 30 gramas de proteína e daí analisar quanto que a gente vai precisar do suplemento para alcançar essa dose. Bom, como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente sempre vai se preocupar também com a questão da ingestão de proteínas ao longo do dia, não somente no pós-treino. Então, essas 20 gramas que eu comentei aqui, 20 a 30, tem que ser no pós-treino e preferencialmente ao longo do dia. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia do que seria esses 20 a 30 gramas de proteína sem ser o suplemento de proteína. Poderia ser muito bem um bife de frango ou de gado, seria mais ou menos 100 a 120 gramas, a porção da carne. Poderia ser em torno de 200 a 300 gramas de tofu, ou mesmo uma concha da proteína de soja, tanto o grão quanto ela texturizada. E seria também o equivalente em ovos, mais ou menos 4 ovos inteiros, ok? Então a gente pode não necessariamente utilizar o suplemento, mas ele pode sim ser utilizado, se necessário, em outros momentos além do pós-treino. Por quê? O que acontece é que muitas pessoas não têm tempo de preparar, não têm como armazenar, ou mesmo não têm apetite para consumir o alimento em si. Então também a utilização do suplemento em outros momentos que não pós-treino poderia ser uma estratégia para facilitar essa ingestão adequada de proteína e melhorar então os resultados. O único cuidado que a gente tem que ter é em relação a alguma patologia, ou seja, pessoas que têm doença têm que sim, obrigatoriamente, ter uma liberação médica para utilizar os suplementos ou medicamentos, enfim. O que acontece? Normalmente, esses suplementos, eles podem sim prejudicar pessoas que tenham problemas renais ou até mesmo o caso de pessoas que têm pressão alta quando a gente trabalha com suplementos que tem uma quantidade muito grande de sódio. Agora, para as outras pessoas saudáveis, o uso é tranquilo, sempre lembrando que tem que ter a prescrição de um nutricionista, preferencialmente.
E a gente também pode jogar esse whey protein para outros casos, como é o caso de pessoas que têm câncer, pessoas que têm diabetes. Para essas pessoas é interessante o uso desde que tenha a prescrição de um profissional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.